Traz ao coração de cada um dos ouvintes, dos participantes que estão conosco, aquilo que Deus tem colocado no coração do pastor nesse momento. Amém. Glória a Deus. Uma vez mais eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero fazer menção da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 11. A minha Bíblia diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali para pregar e ensinar na cidade deles. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero falar dos 3 passos que marcaram o sucesso dos discípulos. E quando eu olho para esse texto tão conhecido da Bíblia Sagrada, em que Jesus acabando de dar instrução aos seus discípulos. E o primeiro passo que eu quero compartilhar convosco nesta oportunidade é a preocupação de Jesus em instruir os discípulos, em preparar os discípulos para a sua empreitada, para a caminhada. Jesus entende que o sucesso dos discípulos dependia da instrução, da capacitação dos mesmos para desempenhar o seu ministério, a função ministerial. Eu conversando com o pastor José Maria, e ele fazendo algumas perguntas, eu fiquei pensando e lembrando dessa necessidade que existe em se preparar. A Bíblia afirma, pastor, que até o cavalo se prepara para a batalha. E existe uma necessidade nestes últimos dias da Igreja do Senhor se preparar, se revestir, buscar o conhecimento dos céus. Eu me lembro que certa oportunidade Paulo escreveu dizendo: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas o que fez esse homem ter o crescimento e chegar à estatura de varão perfeito? E eu te respondo: Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso para nos fazer crescer e ter a dimensão, a visão e a mente de Cristo. Quando eu olho para as Escrituras, eu fico a pensar. Jesus, ele se preocupa em preparar, em capacitar. Jesus preocupa-se em trazer aos discípulos o ensinamento. Afinal de contas, Jesus queria fazer representantes do seu reino. Estabelecer representantes do seu reino, e os discípulos deveriam ser os seus representantes aonde quer que eles fossem. E para isso eles precisavam ser bem instruídos. Para isso eles precisavam ser bem capacitados. Eu me lembro que certa oportunidade Jesus passou o dia todo falando sobre fé. E ele vai ensinar os discípulos que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte: mova-se, e ele se moveria. Eu me lembro que Jesus, ele está preocupado em transmitir fé ao coração e à mente dos discípulos, mas de repente eu observo nas Escrituras que Jesus olha para os discípulos dizendo: passamos para outra banda. O problema é que um grande vento começa a tomar conta do ambiente. Uma tempestade se forma e a Bíblia diz que os discípulos estão convictos que estão perecendo. E eles lembram-se que Jesus está na pompa do barco a dormir, e eles despertam o mestre, e eles clamam ao mestre, e Jesus põe-se de pé, aquieta o vento, cala o mar, mas de repente Jesus faz uma observação: homens de pequena fé. Até quando terei de estar convosco? Será que você está preparado para os desafios desse tempo? Será que você está instruído para os desafios desta geração? Nós estamos vivendo um período marcado por crises, marcado por questionamentos. Mas eu quero lembrar que tu és o profeta dessa embarcação. Eu quero lembrar que tu és o representante de Deus para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua família. Eu quero lembrar aos senhores que Deus escolheu você para ser
e para ser o preparado, a preparada para representar e estabelecer o reino de Deus aonde quer que você esteja. Eu estou falando nesse momento e lembrando aos senhores, o sucesso dos discípulos foi porque Jesus os instruiu. O mestre, o pedagogo, o rabi da Galileia, preparou os discípulos para uma grande obra. Jesus teve a preocupação de fazer de homens comuns, de homens simples, de homens que até então, para as Escrituras, tinham certa ignorância, não tinham um grande conhecimento, e Deus os preparou para serem discípulos, apóstolos do reino, para dar a eles a chave para a ministração e para a pregação das boas novas do Senhor. E eu quero lembrar aos senhores que Deus não tem preocupação em chamar capacitados. Deus não tem preocupação em chamar doutores. Deus não tem preocupação em chamar grandes. Deus chama quem não é para tornar ser. Deus faz acontecer aonde não acontece nada. Certa oportunidade, Jesus estava orando e os discípulos ouviram da boca do Mestre: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas a sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E eu quero lembrar a você que está me ouvindo, Deus quer contar contigo nesta última hora. Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Deus quer que você avance. Deus quer investir em você. Deus quer investir no teu talento. Deus quer investir no teu ministério e quer tornar de você um instrumento para esta última hora. O segredo dos discípulos é que eles foram instruídos por Jesus. E eu quero nesta oportunidade lembrar a você que está me ouvindo, a você que está me escutando, Deus quer investir na tua história. Deus quer investir no teu ministério, Deus quer instruir você. Jesus está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer te instruir, Jesus quer te capacitar, Jesus quer fazer com que você venha a crescer, venha a entender o plano, o projeto de Deus para a tua história. E o plano e projeto de Deus para a tua história é muito maior do que você possa imaginar. E o segredo para isso é você abrir o teu coração e buscar o entendimento do alto. Deus quer revelar aquilo que está oculto. Deus quer mostrar aquilo que muitos não conseguem ver ou enxergar. Deus quer se revelar na tua história através da sua palavra. E tendo acabado de instruir, observa, Jesus tem a preocupação de instruir os seus discípulos. Jesus tem a preocupação de mostrar aos seus discípulos o que é reino, o que é evangelho, o que é boas novas, o propósito. E agora Jesus vai visitar as cidades deles e vai honrar eles, dizendo: estes são os meus discípulos. E eu quero dizer que quem aceita o desafio de ser discípulo dele, ele tem prazer em honrar. Quem aceita o desafio de se colocar na brecha, de assumir um compromisso com ele, eu quero lembrar, Jesus tem o prazer e o prazer de honrar. Ele vai na tua cidade, ele vai aonde você estiver, e ele vai fazer com que todos entendam que tu é dele, que tu tens um compromisso com ele. Observa o verso 11, o verso 1 do capítulo 11. E aconteceu que, acabando de dar a instrução aos 12, partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Jesus foi na cidade de Pedro, na terra onde Pedro nasceu, e disse: esse é meu discípulo. Jesus foi aonde Judas nasceu, o Iscariotes. Jesus foi na terra dos seus discípulos para dizer a todos eles: são meus. Eu tenho compromisso com eles. São os meus seguidores. Jesus quer ir ao teu encontro. Jesus quer honrar você.
faça um propósito nesta noite de ser discípulo de Jesus e aprenda com ele. Aprenda com as Escrituras. Aprenda com o que escrito está. Lembrando aos senhores que um desafio para esta geração é conhecer a Bíblia. É conhecer o que está escrito. É conhecer o Verbo encarnado. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos Jesus. E ele se revela através das Escrituras. Quando nós conhecemos os Evangelhos, nós conhecemos o caráter de Cristo, nós conhecemos a figura de Cristo, nós conhecemos a pessoa de Cristo. E ele se revela nas nossas vidas pela sua palavra. Ele é o Verbo. A Bíblia é o único livro que nós a lemos e o autor fala conosco toda hora, a todo instante. Eu quero lembrar aos senhores, o primeiro passo para o sucesso dos discípulos foi ser ou aceitar ser instruído. E eu não vou abrir mão de lembrar aos senhores, Jesus é quem ensina, Jesus é quem instrui, Jesus é quem prepara. Eu lembro que certa oportunidade, Paulo se apresenta. E Paulo se apresenta à igreja que está em Roma, ou na Epístola aos Romanos, e ele se apresenta de uma maneira muito especial. Pastor José, ele se apresenta e diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo entende que primeiro ele é servo, que segundo ele foi chamado, e depois foi separado por Deus. Aprenda. Deus quer te instruir. Deus quer te ensinar. Deus quer que você aprenda. Deus quer que você mergulhe, porque Deus tem interesse no teu crescimento. Pastor, eu tenho um desejo de pregar pelo mundo. Pastor, eu tenho um desejo de ter convites. Pastor, eu tenho um desejo de ensinar. O primeiro passo é ser instruído. O primeiro passo é parar, aprender, ouvir, ler, buscar. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é procurar a instrução de Deus. O primeiro passo é buscar em Deus a instrução e crer, acreditar que esse Deus, ele capacita. E eu quero profetizar e dizer que Deus quer iluminar a tua mente. Deus quer iluminar o teu coração nesta última hora, para que tu possas ser um porta-voz da mensagem. Uma pergunta fica: e como ouvirão, se não há quem pregue? O primeiro passo é a instrução. Mas eu quero, pastor José Maria, também lembrar aos senhores, o segundo passo do sucesso dos discípulos é o revestimento que Jesus entregou a eles. Observa, Jesus soprou sobre os discípulos dizendo: recebais o Espírito Santo. Jesus outorga poder a eles dizendo: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se comer ou beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Pisarão em serpentes e escorpiões. Jesus, ele outorga poder aos discípulos. Jesus reveste os seus discípulos de poder. E a segunda etapa do ministério dos discípulos são marcada por viagens missionárias. Eu me lembro que as primeiras viagens missionárias, para surpresas deles, foram marcadas por sinais. Quem não se lembra de uma primeira, em que Judas o traidor volta alegre, volta feliz e volta dizendo consigo: mestre, em teu nome nós expulsamos os demônios. Em teu nome os demônios nos sujeitam. Mas Jesus olha para ele dizendo: não alegrai-vos, porque em meu nome expulsai os demônios.
Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O propósito principal não é sinal, não é milagre. O principal propósito é a salvação. E eu preciso lembrar aos senhores, a nossa missão não é salvar ninguém. A nossa missão é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. A obra redentora da cruz salva o mais vil pecador. Se preocupe em pregar. Se estão gostando ou não, é indiferente. Se está havendo êxito, sucesso visível, é indiferente. A nossa missão é pregar. A nossa missão é alertar. A nossa missão é fazer a diferença. Não nos esqueçamos. Noé pregou através das suas ações. Noé pregou através das suas atitudes. Mas ninguém quis seguir o exemplo. Ninguém se preocupou em fazer um barco ou uma embarcação. Ninguém se preocupou em querer ouvir as experiências de Noé. Ei, não se preocupe com resultados. Se preocupe em obedecer à vontade de Jesus. Jesus nos revestiu do seu poder e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas observa que existe um porém. Aquele que não crê está condenado ou será condenado. Observa. O primeiro passo foi ser instruído. O segundo passo foi ser revestido. E não nos esqueçamos do exemplo do menino Jesus, que crescia na graça e no conhecimento. Nós não podemos desprezar a graça. Nós não podemos desprezar o amor. Nós não podemos desprezar o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo que sabe trabalhar, sabe como falar. O Espírito Santo que sabe como penetrar no coração e tratar no coração de cada um. O Espírito Santo que sabe levantar profetas, que sabe fazer sinais, que sabe fazer maravilhas, é o mesmo que sabe instruir pela sua palavra, pelas suas escrituras. E o Espírito Santo, ele nos dá clareza. O Espírito Santo, ele nos dá entendimento. O Espírito Santo, ele nos dá visão. Eu gostaria que você, onde estivesse, fechasse os teus olhos por um instante e observasse a escuridão. Eu vou fazer melhor. Eu vou pedir para o irmão aqui no estúdio deixar escuro por 10 segundos. Desliga a luz por 10 segundos. Isso. Percebeu que ficou escuro o vídeo? Percebeu que o vídeo ficou mais escuro? Por que, pregador, o senhor pediu isso? Pode acender a luz. É só para fazer lembrar como que você era antes de ter o conhecimento do Evangelho. Você andava nas trevas. Você andava na escuridão. E as trevas, eu costumo dizer que ela tem 2 poderes, pastor José. O primeiro poder é o poder da ignorância. Observa, quando você está em trevas, você não tem poder para discernir. Você não tem poder de percepção. Você não sabe se está diante de um abismo, diante de um obstáculo, ou se você está numa carreira sólida. As trevas, elas limitam você. Mas o Evangelho faz você ver além. Eu me lembro que o profeta Eliseu, certa oportunidade, disse para o moço. E ele fez uma oração a Deus, dizendo: abra os olhos dele para que veja. E ele estava vendo carros e cavalos de fogo. Eu quero que você abra os teus olhos, porque o Evangelho tem visão para a tua vida. Visão do reino, visão da vida eterna, visão para esta terra.
Porque quando você tem a luz do Evangelho sobre a tua vida, você logo entende que reino não consiste em beber ou comer. Reino não é comida e nem bebida, não. Reino de Deus é diferente. Quando você tem a visão do reino, você percebe que as coisas desta terra são carnais, terrenas, mundanas, passageiras. Mas nós temos uma convicção. Nós pertencemos a um reino aonde a traça e a ferrugem não consomem. Nós pertencemos a um reino eterno. Nós temos a convicção que isso aqui que é mortal um dia vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Entenda. Eu quero que você possa entender que Deus tem para a tua história algo maior. E isso começa através da instrução, do revestimento. Mas eu quero concluir lembrando do terceiro passo dos discípulos. E eu preciso lembrar que o terceiro passo do sucesso dos discípulos foram eles se manterem no ensinamento, na base do que Jesus fez. Ei, eu olho para a Bíblia e eu não vejo os discípulos preocupados com inovações. Eu não vejo os discípulos preocupados em criar algum artifício, algum mecanismo, algo novo, algum entretenimento, não. Eu olho para a Bíblia e eu percebo que os discípulos seguem os passos de Jesus, pregam o que Jesus ensinou, falam do que Jesus ensinou e de uma maneira criteriosa eles têm um zelo pelaquilo que escrito está. E eu lembro aos senhores, eu gosto sempre de frisar, pastor, eu gosto de fazer menção. Eu lembro o que Tiago escreveu, o que Paulo escreveu. Observa, eu quero passar alguns versos com vocês e observar o sucesso dos discípulos por esses detalhes. Você lembra o que Paulo escreve lá no texto da ceia? O que aprendi do Senhor, ou o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Observa, não vou criar nada novo. Não vou fazer nenhum tipo de inovação. Eu quero ser criterioso em seguir os passos de Jesus. Observa o que Pedro escreveu na sua segunda epístola. Observa que ele vai fazer questão de lembrar que Jesus viria como ladrão. Isso é ensinamento de quem? Do próprio Jesus. E ele ainda vai dizer que está pregando o que os outros discípulos igualmente pregaram. Observa o verso 15 da segunda epístola no capítulo 3. Ele vai lembrar o que Paulo também escreveu. Observa 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Observa, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Não vou mentir, não vou enganar, não vou mudar, não vou fazer nenhum tipo de negócio. Eu vou transmitir aquilo que eu recebi. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Nós ouvimos e vos anunciamos. Observa, existe um critério. Observa, existe uma preocupação de João transmitir aquilo que recebeu.
O primeiro sucesso é que eles foram instruídos. O primeiro passo, eles foram instruídos. O segundo passo, eles foram revestidos. Mas a terceira e o terceiro grande passo para o sucesso dos discípulos é que eles foram seguindo os passos de Jesus. Meus irmãos, eu quero orar com você nessa oportunidade e quero lembrar a todos os irmãos que nesse tempo difícil existe um refúgio e esse refúgio é Deus. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Meus irmãos, eu olho para a história e eu olho para a história das 10 virgens e talvez nenhuma delas imaginava que a caminhada seria tão longa, cansativa. Talvez quando saíram ao encontro do esposo não pensaram que o sono viria, que o cansaço viria, que a fadiga viria. Mas é tempo de despertar. O noivo está voltando. Oremos ao Senhor nesse momento. Rosimeire Dantas e Siqueira aí, pede oração pela família. Amém. Lembrar da irmã Rosimeire, tá? E pelas pessoas todas que estão participando conosco dessa noite, que estão Você pedindo que oração. tem um pedido de oração, quiser escrever aqui, escreva seu pedido. Você que está nos acompanhando, Deus ele é poderoso para entrar dentro do teu lar nesse momento. Deus ele é poderoso para entrar na tua casa. Deus ele é poderoso para soprar sobre o pulmão daquele que está nesse momento precisando de um auxílio. Deus ele é poderoso para visitar o Hospital do Frei, para visitar o Hospital São Francisco, para visitar a Santa Casa, para visitar a cada hospital do Vale, do Brasil e do mundo. Tudo que nós precisamos é crer. E a Bíblia diz que Ele é galardoador. Vamos se apegar a Deus nesse momento de uma maneira especial. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Nós vamos estar buscando a Deus. Eterno, soberano Deus de Israel. Guarda de Israel, Deus que não tosqueneja, Deus que não dorme. Nós queremos, Senhor querido, te apresentar cada vida, cada necessidade, Senhor. Nós queremos te apresentar, Senhor querido, cada pessoa, Pai, que nesse momento, Senhor, precisa de um milagre, precisa de um auxílio, precisa, Senhor, de um socorro, Deus. Vai de encontro, Senhor, a cada vida, a cada necessidade, Deus. Toca nesta vida, Senhor, que está em casa, mas não está bem. Toca nesta vida, Senhor querido, que está preocupada, Pai, porque não pode parar, porque não pode, Senhor querido, ser hospitalizada. Olha para os filhos, olha para a situação e não vê uma saída, Deus. Tu és o médico dos médicos, Tu és Senhor dos senhores. E nós queremos, Senhor, nesse momento, pedir a Tua intervenção sobre aquele que está preso, sobre aquele que está clamando, sobre aquele que está pedindo, sobre aquele que está buscando, Senhor, a Tua presença. Deus, Tu és o Senhor de milagres, Tu és o Senhor da cura, Tu és o Senhor da providência. Vai de encontro à necessidade de cada um deles. Restabeleça, Senhor, muda a história, quebra correntes e dá vitória para a honra e glória do Teu nome. Abre porta onde não tem. Visita essa mãe, visita esse pai. Muda essa história e glorifica o Teu nome. É o que pedimos e desde já nós te agradecemos. Em o nome santo de Jesus. Nós oramos pelos pedidos de oração, pela vida da Nayara Sena, pela vida, Senhor, da Adriana, pela vida, Senhor, da Carmen, pela vida da Isabel, da Maria Martins, do Eduardo Santos, pela vida, Senhor querido, de cada um dos Teus filhos, pastora Cristina Rodrigues. Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, dos amigos, Senhor. Vai de encontro agora, Pai. Estabeleça, Senhor querido, a bênção, a vitória na vida de cada um deles. É o que oramos e pedimos, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.